Neste capítulo de 2 Macabeus 6, se divide em duas partes principais, a perseguição de Antíoco e o martírio heróico de Eleazar. A primeira parte detalha a opressão sistemática que visava apagar a identidade judaica, proibindo o sábado, as festas e até a confissão de ser judeu. O autor, então, faz uma digressão teológica, justificando o sofrimento como uma forma de correção divina e não de abandono. A segunda parte narra a história de um ancião que, para não dar um mau exemplo aos jovens e para honrar as leis de Deus, escolhe o martírio em vez da apostasia. Vamos à leitura. 2 Macabeus, capítulo 6. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter Olímpico e consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter Hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios, que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião das festas, em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroado de Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação dos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos. Foram arrastadas publicamente pela cidade, com seus filhos pendurados ao peito e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do dia. Suplico aos que lerem este livro que não se deixe abater por esses tristes acontecimentos, mas que considere que esses castigos tiverem em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente. Assim, não nos retire ele jamais a sua misericórdia, e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com essas palavras, voltemos à narração. Havia um certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para um instrumento de tortura, como deve caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, já desde muito tempo, possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado, para comer como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, no prestígio que lhe outorgavam seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele,
usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeites de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmo, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice, e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sobre os golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor que possui a ciência santa vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo dos tormentos cruéis dos açoites, mas o suporto com alma alegre, porque é a ele que temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente as jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. A narrativa de 2 Macabeus capítulo 7 é um hino à fidelidade e à esperança na ressurreição. O texto mostra como a perseguição de Antíoco é respondida não com violência, mas com testemunho de fé inabalável. Os irmãos e a mãe enfrentam torturas terríveis e uma morte brutal, mas o fazem com dignidade e convicção. Suas palavras ressoam com a promessa de que Deus ressuscitará os justos, enquanto o tirano enfrentará o seu julgamento. A mãe, em particular, é apresentada como uma figura heróica, cuja força vem da sua fé no Criador. 2 Macabeus capítulo 7. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comer a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: Que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecesse até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos, e depois lhe arrancasse a pele da cabeça e lhe cortasse também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: Comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: Não, no idioma de seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morreremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturar o terceiro. Reclamada a língua, ele apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: Do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: É uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, ele disse: Ainda que mortal, tens poder sobre os homens, e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência, e como ele se castigará a ti e a tua raça. Após este, fizera chegar-se o sexto, que disse antes de morrer: Não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus.
Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creais tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhe ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida, que agora fizerdes pouco caso de vós mesmo por amor às suas leis. Receando todavia o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapastes ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida, pelas leis de nossos pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meus sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detém em mim e meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração, concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições. Em resumo, 1 Coríntios capítulo 5 é direto e corajoso sobre a santidade da igreja. Paulo condena a imoralidade sexual e, mais ainda, a tolerância e o orgulho da comunidade. Ele usa a Páscoa como modelo para a purificação da igreja, exortando-os a remover o pecado que, como fermento, pode corromper a todos. O capítulo estabelece um princípio fundamental da disciplina eclesiástica, que visa proteger a comunicação e, por fim, levar o pecador ao arrependimento. 1 Coríntios capítulo 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, e continua cheio de orgulho, em vez de manifestar de tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou.
Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo nossa Páscoa foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Na minha carta vos escrevi que não tivestes familiaridade com os impudicos, porém não me referia de um modo absoluto a todos os impudicos deste mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois nesse caso devereis sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Como tais indivíduos nem sequer deveis comer, pois que tenho eu de julgar os que estão fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus quem os julgará. Tirei o perverso de vosso meio. Essa parte do Salmo 85 é um hino de louvor. Depois de expressar sua angústia e pedir ajuda a Deus, o salmista agora se volta para a majestade divina. Ele declara que não há nada nem ninguém que se compare a Deus, cuja obra e poder são únicos. O louvor não é apenas uma reação à ajuda recebida, mas também uma convicção profunda de que Deus é o único digno de adoração. A passagem termina com uma declaração pessoal de gratidão pela misericórdia que o salvou da morte. Salmo 85, dos versículos 8 ao 13. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criaste virão adorar-vos e glorificar o vosso nome, ó Senhor. Porque vós sois grandes e operais maravilhas. Só vós sois Deus. Ensinai-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Em resumo, esse trecho de Eclesiástico aprofunda a virtude da humildade ao admoestar contra a soberba e a arrogância intelectual que levam à ruína. O autor ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os limites do conhecimento humano. A segunda parte da passagem conecta a humildade com a prática da misericórdia. Ele usa a poderosa metáfora de que a esmola apaga o pecado, mostrando que os atos de caridade para com os pobres são uma forma de expressar um coração humilde e arrependido, que atrai a graça e o perdão de Deus. Eclesiástico capítulo 3, dos versículos 22 ao 34. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade. O coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio é inteligente, abstém-se do pecado. Ele triunfará nas obras de justiça. A água apaga o fogo ardente. A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.